Mateus. Nós não saberíamos que Marcos escreveu o segundo evangelho. Nós não saberíamos que Lucas escreveu o terceiro evangelho e que João teria escrito o quarto evangelho. Porque nenhum dos evangelistas quiseram ser reconhecidos. Bonito isso até. A humildade deles. Eles escreveram, mas não colocaram o nome deles na obra. A partir de então a igreja vai lá, graças a Irineu, a igreja vai lá e nos manuscritos coloca Evangelho segundo Mateus, Evangelho segundo Lucas, Marcos e assim por diante. Mas essa frase que está no início, no início de cada livro não estava nos manuscritos usados pelos apóstolos. E um pouquinho atrás da lei, Certo. o João, que foi para a ilha do Patmos, que na época o imperador tinha exilado. Perseguindo o cristão. Então, não foi o João Evangelista que foi para a ilha do Patmos, que ficou preso lá e aí fez o evangelho? Não. Na Bíblia não fala que foi João. A gente não sabe como foi que João Evangelista morreu. Nós não sabemos como foi feito o fim dele. Nós sabemos que o autor do Apocalipse, ele foi de fato, como ele está dizendo lá, né? Mas como eu falei, não é uma matéria importante. É tanto que eu nem ia mencionar esse fato, exatamente para evitar qualquer tipo de... Mas hoje em dia é quase consenso entre os peritos, os investigadores, essa ideia de que são duas pessoas diferentes por esse motivo. Porque, primeiro, o quarto evangelho, o autor é anônimo. O autor do Apocalipse não é anônimo. Ele se auto-intitula autor, não autor, mas aquele que escreveu as palavras que estão contidas aqui. Mas eu volto a insistir. Qual a diferença de usar esse microfone e esse microfone? Qual a diferença de Deus ter usado João de Zebedeu ou João o ancião? Nenhuma. Vocês não estão escutando do mesmo jeito? Então, o veículo não importa. O instrumento que Deus usou não faz a mínima diferença. O que nos interessa é que Deus quis revelar o futuro, o conteúdo, o que Deus quis fazer através da revelação. Isso sim nos interessa, porque nós nos atemos à palavra de Deus, genuinamente de Deus. Mais alguma outra dúvida? É bom que falem. Pois não. Posso explicar para você? Pode sim. Quando lemos a Bíblia, está tudo escrito. Essa Bíblia foi compilada através da tradição. Como é que juntou todos esses... Ótimo, perfeita pergunta. Capítulos, evangelhos, todas... Teve que uma pessoa ou foi um concílio? Como é que foi reunido e escrito este livro? Qual é o nome do senhor? Ângelo fez uma pergunta excelente. Aliás, todas as perguntas estão sendo muito boas e eu estou até gostando, viu? E até é bom começar por essas dúvidas. Bom, foi tão bom que eu vejo. Olha, veja só. Vou falar do Novo Testamento, porque o Antigo Testamento, quem fez esse trabalho foram os judeus, certo? Os judeus foram eles que reuniram os livros, eram separados, todos esses livros existiram separadamente, certo? Quando os cristãos, após alguns anos, décadas até depois da morte de Cristo, o evangelho mais antigo... Quem sabe qual é o dos 4 evangelhos? Qual é o mais antigo? Pior que não. A gente pensa que porque Mateus está em primeiro lugar, é Mateus. É Marcos. Marcos foi o primeiro cristão a ter a ideia de escrever aquilo que eles tinham na memória. E quando Marcos escreveu, foi na década de 70. Jesus morreu na década de 30. Certo? Já tinham se passado algumas décadas da morte de Cristo. A pergunta que alguém podia fazer: por que os apóstolos escreveram logo após a morte de Cristo? Porque a memória está fresquinha. Concordam comigo?
Por exemplo, Jesus ressuscitou no domingo, aí, depois de Pentecostes, não vamos escrever para a gente não esquecer. Eles podiam ter feito assim, mas eles não fizeram. Eles fizeram após décadas, inclusive quando o Evangelho de Marcos foi escrito, Pedro e Paulo já teriam morrido, já estavam mortos. Deixa eu só terminar aqui o raciocínio. Pedro e Paulo já estavam mortos. Por que os cristãos não escreveram logo de imediato? Resposta: porque eles tinham certeza absoluta que Jesus voltava naquela época ainda. Eles não imaginavam que haveria uma geração sucessiva, porque a promessa de Jesus é: virei em breve. E eles levaram ao pé da letra. Breve é breve. Não existe breve que dura 2000 anos. Então a preocupação da igreja primitiva era sair pelo mundo para pregar o mais rápido possível. Então não dava tempo escrever, era pregar verbalmente, era oral, transmitir oralmente, porque assim você não perde tempo, não havia meio de comunicação como tem hoje. Então, se eles se espalhassem e saíssem pregando o Evangelho, porque a ordem de Jesus é: ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Fizeram isso, saíram pregando o Evangelho, mas eles não se preocuparam em escrever. Por que eles não queriam escrever? Porque não precisava, na cabeça deles não precisava. É melhor falar verbalmente do que ler. Só que quando os apóstolos foram morrendo, o primeiro, Marcos, que era discípulo de Pedro, Marcos era o tradutor de Pedro, porque Marcos sabia falar grego, e o grego era o inglês daquela época. Pedro, coitado, sabia falar mal a língua materna dele. Quando eles começaram a sair, a dificuldade dos apóstolos judeus era como me expressar, como me comunicar. Muitos deles, diferente de Paulo. Paulo falava grego com fluência. Paulo usava grego, porque ele nasceu numa cidade que já falava grego. Ele nasceu em Tarso, e a língua nativa de Tarso era já o grego. Então Paulo aprendeu o grego desde pequeno, assim como eu aprendi desde pequeno, que ainda sou pequeno. Eu aprendi faz pouco tempo. Então eu posso dizer que eu aprendi grego desde pequeno. Fui morar em Roma em 2014, lá comecei a estudar grego. Então, desde pequeno que eu sei o grego também. Então, Paulo sabia grego, estudou grego, aprendeu grego desde pequeno. Era a língua materna dele. Ele falava muito bem grego. Pedro não. Então, Marcos, que nasceu na ilha de Chipre, era judeu, nascido na ilha de Chipre, que a língua grega também era falada em Chipre. Quando Pedro pregava, aí era Pedro aqui e Marcos. Pedro dizia em aramaico, Marcos repetia em grego, para as pessoas ouvirem. Quando Pedro morre, a preocupação de Marcos é: e se eu morrer? Porque todas as testemunhas oculares estão morrendo. Todos os que viram Jesus estão morrendo. E quando todos morrerem? E se eu morrer, e se nós morrermos, e se tiver uma próxima geração? Aí Marcos, preocupado com isso, vai lá e escreve as memórias dele. Porque Marcos não conviveu com Jesus. Marcos conviveu com Pedro. E provavelmente o Evangelho de Marcos é a síntese da pregação de Pedro. Não é tão interessante isso? Você lê o Evangelho de Marcos e ter em mente que você está lendo a pregação de Pedro. Aquilo que Pedro falava quando falava de Jesus, era aquilo. Ali é a síntese. Hã? Sim, exato. O simples fato de Marcos ter tido nós entendemos isso como uma inspiração divina, exatamente para que, sob a inspiração divina, ele começasse a escrever aquilo que, por inspiração, Pedro também pregava. Porque Pedro não pregava sob inspiração do Espírito Santo, não era? Antes de Pentecostes, não era medroso? Não tinha palavra pesada? Depois de Pentecostes, Pedro começa a falar com muita eloquência. E essa eloquência Marcos transfere para um papiro. E aí nós temos o Evangelho. E assim foi acontecendo separadamente. Então, os livros do Novo Testamento, todos eles foram compostos separadamente. Nosso amigo Ângelo ali fez a pergunta: quem juntou num livro só? E quando foi juntado? Ele não perguntou quando, mas eu acrescento.
Os livros do Novo Testamento foram reunidos num só volume no século IV, da nossa era, mais de 300 anos após eles existirem separadamente. Foi a igreja, num concílio chamado Concílio de Niceia. Niceia é o nome da cidade em que o Papa e os bispos do mundo inteiro, do mundo da época, se reuniram para poder definir quais eram os livros que remontavam aos apóstolos e quais não remontavam aos apóstolos. Nós chamamos isso de cânon, canonizar. O que é canonizar? É estabelecer critérios para avaliar, no caso os santos, não são canonizados? Por que usa a palavra canonizar? Significa dizer que a igreja investigou, usando critérios, para definir se determinado cristão falecido merece as honras de não serem esquecidos pelos cristãos futuros. Então, esse trabalho de canonizar os livros, a igreja fez no século IV. Curiosamente, Martim Lutero, quando se separou da igreja católica, ele aceitou esse trabalho que a igreja católica fez no século IV, porque a Bíblia protestante mantém a mesma quantidade de livros do Novo Testamento que nós temos. Eles mantêm a mesma quantidade. O que eu não entendi no raciocínio de Lutero é que, para o Novo Testamento, eles aceitaram o nosso catálogo de livros. É o mesmo catálogo de livros do Novo Testamento são os que Lutero aceitou. Mas eles não aceitaram o catálogo do Antigo Testamento que a Igreja Católica definiu no mesmo sínodo, no mesmo concílio. Porque quando a Igreja definiu o Novo Testamento, definiu também o Antigo. Eu não entendi, não me faça essa pergunta, porque eu não entendi qual foi o critério que Lutero usou. Não entendi. Fato é que Lutero aceitou o Novo Testamento, mas não aceitou o Antigo Testamento que a Igreja Católica usava, que era chamado a Bíblia 70 ou Septuaginta, que os apóstolos usaram para compor o Novo Testamento. Ou seja, as citações que os apóstolos fizeram do Antigo Testamento nos livros do Novo Testamento foram da 70. O que é a 70? Eu já vi algumas testas franzindo. A 70, no século II a.C., o faraó do Egito, Ramsés II, ele construiu uma biblioteca na cidade de Alexandria, no Egito. Era a maior biblioteca do mundo antigo. Era uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Então ele queria ter uma cópia de todos os livros existentes no mundo na biblioteca de Alexandria. Então, como tinha uma comunidade judaica em Alexandria, havia uma sinagoga e um grupo numeroso de judeus que moravam lá, e sabendo que os judeus tinham uma vasta literatura considerada sagrada, o faraó, que não conhecia, pediu aos judeus que moravam em Alexandria: traduzam para o grego os livros de vocês, para que nós possamos colocar essa tradução na biblioteca de Alexandria. E aí os judeus separaram 70 rabinos, por isso que é o nome 70 ou Septuaginta, porque essa tradução do hebraico para o grego foi feita por 70 judeus, que foram traduzir os livros do Antigo Testamento em hebraico para o grego. Formaram a Bíblia 70 ou Septuaginta. Eu pedi até o Padre Luiz para a gente fazer uma lousa, porque fica mais fácil de eu escrever. Então, nas próximas aulas nós teremos uma lousa aqui também. Vai ficar mais fácil de colocar. Mas Septuaginta seria a versão grega do Antigo Testamento. Ora, se os apóstolos escreveram o Novo Testamento em grego, fazia sentido eles fazerem citações em hebraico do Antigo Testamento? Claro que quando eles citavam, por exemplo, quando João citava o profeta Isaías, ele pegava a 70, que era a versão grega da Bíblia,
e aí ele citava lá, textualmente, um fragmento do texto da Bíblia em grego. Qual foi o raciocínio da igreja? Se os apóstolos usaram a versão grega no Antigo Testamento, não há razões para a gente não usá-la, porque nós somos a tradição da tradição apostólica. Então a igreja entendeu que o Antigo Testamento seguiria a listagem de livros da versão grega, que é essa que nós temos. Eles dizem, nós acrescentamos 7 livros. Nós não acrescentamos 7 livros. Nós adotamos a Bíblia, a versão grega, que era a versão que os apóstolos tinham usado para citar no Novo Testamento. Então a igreja usou esses 2 critérios. O Novo Testamento tinha que ser livros escritos ou por apóstolos ou por quem conviveu diretamente com os apóstolos. Por isso que o Evangelho de Marcos entrou. Por que entrou? Porque Marcos conviveu com Pedro. Esse era um critério. Se, por exemplo, depois que Jesus morreu, depois do século II, alguém escreveu um evangelho, aí disseram, é o evangelho de... Não foi escrito por nenhum dos apóstolos. Aí apareceu os evangelhos apócrifos, que eu posso trazer para vocês. O livro de Dan Brown, que é o Código da Vinci, botou muita confusão na cabeça das pessoas, porque ele, no filme e no livro, ficou dito que a igreja escondeu esses livros. É tão escondido que qualquer um pode comprar no Amazon. Pois não. Não estou entendendo. Como é? Seria qual que o evangelho recebeu primeiro. Não, eu não estou entendendo. Sinótico. Ah, sinótico, é. Que se diz que Marcos, surgiu essa ideia que Marcos teria sido o primeiro evangelho para defender que não teria a primazia de Pedro, né? Que Pedro não seria Papa. Porque Não. Mateus fala sobre o Papa. Não, eu acho que isso é uma... não, tem não. Ele perguntou se Marcos foi escrito para defender a primazia de Pedro, não? Não, que Marcos foi adotado como o primeiro evangelho para dizer que o primeiro evangelho... Não, isso, com certeza isso não faz sentido, né? Porque hoje em dia a pesquisa bíblica, e hoje, é porque assim, não estou querendo entrar muito nessas minúcias para a gente não se estender demais, mas por exemplo, hoje, a pesquisa moderna bíblica, nós usamos técnicas, muitas técnicas, inclusive usando recursos modernos. E uma das coisas que nós fazemos, que nós não, porque na verdade eu não faço o trabalho, digamos, de manusear os manuscritos, mas é da minha área, mas eu não trabalho diretamente com os manuscritos, eu trabalho já com o que os peritos já realizam, o trabalho que eles realizam. Mas hoje em dia se aplica técnicas para verificar se o livro tem junções, emendas, se foi manuseado por um terceiro. Hoje em dia existe até um trabalho que traz um resultado bastante satisfatório. Então hoje em dia, quase que unanimemente na comunidade acadêmica voltada para o campo bíblico, tem-se o Evangelho de Marcos como incontestavelmente o mais antigo. E isso por razões muito simples. Até mesmo pelo fato dele ser um evangelho mais pobre, ou seja, não é um evangelho que foi, conforme os outros 3 que vieram depois, mais refletido. Então você percebe que ele é o mais rudimentar, o que mostra que Marcos não tinha nenhum parâmetro de obra parecida anterior a dele. Então Marcos desconhecia completamente a existência de um outro evangelho antes dele. Já Mateus e Lucas, eu sei que está confundindo a cabeça de vocês, que isso aqui é matéria de teologia, mas como ele fez a pergunta, eu vou rapidamente. Mateus e Lucas já usa citações de Marcos nas obras deles. Existem evidências
que não vou me adentrar nesse ponto aqui, porque aí foge da aula, senão a gente não entra no assunto, mas confiem na minha palavra, viu? Confiem na minha palavra. Nós temos muitas evidências ou traços, respingos da presença do Evangelho de Marcos em Mateus e Lucas, o que nos dá muita convicção de que quando Mateus e Lucas escreveram seus respectivos evangelhos, eles tinham ciência da existência de um evangelho mais antigo, que era o Evangelho de Marcos. A cronologia que Marcos dá foi adotada por Mateus e por Lucas. A cronologia, os acontecimentos, então, embora Mateus e Marcos sejam mais extensos, mas eles usam a cronologia de Marcos. Eles têm Marcos como referência. Então, de certa maneira, Marcos foi o precursor, o inventor do ramo evangélico, dos 4 evangelhos, entendeu? Alguém ia perguntar lá. Ele levantou a mão primeiro, aí depois eu passo para você. É sobre o Apocalipse de Pedro. Certo. No início do cristianismo, o Apocalipse de Pedro, por ser escatológico, chegou a fazer parte do cano. E depois foi substituído pelo Apocalipse de João. Certo. Por quê? Olha, uma pergunta muito boa. Eu estou impressionado com o nível das perguntas de vocês, viu? São perguntas de aula, de sala de aula de seminário, viu? Ele perguntou porque tem o chamado Apocalipse de Pedro. Tem um Apocalipse de Pedro, que está ligado àquela questão dos livros apócrifos, que eu nem terminei de responder a questão dos livros apócrifos. A palavra apócrifo dá a ideia de que trata-se de um livro privado. Quando a igreja disse assim, esse livro vai para o cânon, ou seja, os livros que tem na Bíblia são livros que a igreja adotou, dizendo, nós temos segurança de 100% de que esses livros foram escritos ou por apóstolos ou por pessoas ligadas diretamente aos apóstolos. E os apócrifos, a igreja disse, esses livros podem ser lidos em âmbito privado. Os livros canônicos, que são esses que estão aqui, são lidos no culto, nas celebrações, para o rito. Os apócrifos, era proibido ler? Não. Você poderia ter uma cópia de um apócrifo de Pedro, por exemplo, o Apocalipse de Pedro. Pode ter em casa. Porém, a igreja diz, nós não temos segurança de que esse evangelho remonte a Pedro de fato. E como é que a igreja percebeu isso? Qual é o evangelho dos apóstolos? Porque esse aqui que ele citou foi atribuído a Pedro, ao apóstolo Pedro. Mas e agora? Como é que a gente vai tirar a prova? Se foi ou não foi escrito por Pedro? Como foi que a igreja solucionou esse problema? Como separar o joio do trigo? Primeira coisa, a igreja foi atrás dos escritores cristãos mais antigos. Eu citei aqui Irineu de Lyon, citei Policarpo de Esmirna, mas nós temos São Justino. São Justino é saudado por Paulo na carta aos Romanos. E São Justino escreveu. Não está na Bíblia o livro dele, mas eu tenho lá no meu quarto. Mas São Justino, que foi Papa, inclusive, sucessor de Pedro, ele foi da época de Pedro e ele conheceu Pedro pessoalmente. Paulo, em Romanos, no final da carta aos Romanos, ele saúda Justino, que depois veio a ser bispo de Roma, que por sua vez coincide com a função de presidir a igreja do mundo todo. Então, quando a igreja vai ler as obras que esses homens muito próximos dos apóstolos escreveram, eles também citavam as obras dos apóstolos. Então, quando se verificava as citações que eles faziam em seus escritos, eles não mencionavam esses livros apócrifos, essas obras que apareceram. Normalmente os apócrifos, a maioria deles começaram a aparecer do século III em diante. O de Pedro me parece que é do século II. Antes do século II, ninguém nunca tinha ouvido falar no Apocalipse de Pedro. E aí a igreja diz, por que só agora esse livro apareceu? Nenhum escritor antigo
da época ou da sucessão imediata dos apóstolos. Nenhum deles fazia alusão ao fato de Pedro ter escrito alguma coisa. Ninguém nunca tinha mencionado. Por que é que só agora, no século 2, 3, 4? Então, essas obras que foram escritas tardiamente, atribuídas aos apóstolos, a igreja disse: não, nós não temos confiança nem segurança de que de fato remonte aos apóstolos. A igreja não os queimou os livros, não queimou os livros, mas só disse: se nós não temos segurança, então vocês podem usar em âmbito privado, mas não é usado de maneira oficial. Dan Brown, quando escreveu o livro Código da Vinci, Dan Brown, ele colocou, porque o livro de Dan Brown, ele colocou como se fosse aquela teoria de conspiração. O Vaticano escondeu os livros, ou seja, a Igreja Católica escondeu esses livros apócrifos na biblioteca do Vaticano, estão escondidos porque eles sabem que tem segredos desses livros. Por isso a Igreja não quis que esses livros viessem à tona. Isso é uma mentira. Porque as mesmas bibliotecas católicas, as mesmas livrarias católicas que produzem as Bíblias, publicam também os livros apócrifos. A editora Paulo, que é uma editora católica, a Paulinas, se você quiser comprar, é só ir no centro, aqui em João Pessoa, na livraria Paulo, na livraria Paulinas, e pergunte lá: eu quero comprar livros apócrifos. O vendedor gentilmente vai levar para a estante para mostrar a você os livros apócrifos que lá dispõe. Ou seja, aquilo que Dan Brown coloca na obra como se fosse uma conspiração da igreja, que a igreja escondeu essas obras porque sabia que haviam segredos nessas obras, que haviam verdades ocultas e que a igreja não tinha interesse que essas verdades viessem à tona, é mentira. Agora, eu tenho que admitir, Dan Brown é uma mente genial, porque construiu uma mentira tão perfeita que até hoje milhões de pessoas têm como verdade. O cara é um gênio. Ele escreveu um romance que foi lido como se fosse uma obra científica, sem ter uma única citação, porque para uma obra científica tem que ter, no final do livro, as referências bibliográficas, que é o que mostra que é fruto de uma pesquisa, de uma investigação. Você pega o livro de Dan Brown, você vai lá no final, não tem as características exigidas para um trabalho acadêmico, científico e técnico. Oi? Não, não é que eles foram tirados, eles não foram incluídos. Exatamente pelo que eu falei, porque a igreja considerou que eles apareceram tardiamente, do século II em diante. Ou seja, na fase mais antiga da igreja, ninguém conhecia esses livros. E aí tem outro detalhe: esses livros tinham muita coisa meio fictícia, que contradiz o que está nos textos que nós temos segurança de que veio dos apóstolos. Do tipo, quando foi o primeiro milagre de Jesus? Onde foi o primeiro milagre de Jesus? Bodas de Caná. Aí tem um evangelho apócrifo que diz que quando Jesus era criança, brincava de fazer milagres. Fazia um passarinho de barro, soprava, o passarinho saia do ar. Essa era a brincadeira de Jesus. Se Jesus, conforme os apócrifos relatam, fez milagres desde criança, por que João disse que o primeiro milagre foi em Bodas de Caná? Se você aceitar os livros apócrifos, você vai ter que aceitar o que eles vão contradizer nos evangelhos canônicos, que é o que nós temos confiança e segurança por serem livros antigos e que tem a segurança, a garantia de que os escritores, imediatamente após os apóstolos, citavam e mencionavam. Por exemplo, Santo Inácio de Antioquia. Santo Inácio de Antioquia. Sabe quando foi que Santo Inácio foi assassinado, foi martirizado? No ano 110 da nossa era. Para ele ter morrido no ano 110, como já um ancião,
ele teria pelo menos, se ele foi bispo de Antioquia, sabe onde é Antioquia? Bem próximo de Israel, ali onde os Atos dos Apóstolos mencionam que pela primeira vez os discípulos foram chamados de cristãos. Inácio foi bispo de Antioquia, e quando ele foi preso, ele era bispo de Antioquia, sucessor imediato dos apóstolos. Entre Inácio de Antioquia e Barnabé, que nós celebramos ontem, não tem ninguém. Ou seja, ele sucedeu imediatamente os apóstolos. Inácio de Antioquia escreveu várias cartas, várias delas, e todas elas são preservadas, e nós temos essas cartas publicadas em português. Inácio de Antioquia, nas cartas que ele escrevia para várias igrejas, ele mencionava trechos de Efésios, trechos de Coríntios, trechos das cartas aos Romanos, de Paulo aos Romanos, vários, nos próprios escritos dele, ele citava, o que comprovava que quando ele escrevia essas coisas, os livros dos apóstolos já circulavam nas igrejas, e ele já tinha ciência dessas palavras. Então, são esses personagens que foram fundamentais para a composição, a formação do Novo Testamento. Na medida em que a igreja ia entrando nessas obras, dessas figuras como Irineu, Policarpo, Justino, Inácio de Antioquia, Pápias, não é Papa, Pápias era também um escritor da época dos apóstolos. Deixa eu ver se eu lembro de mais. Bom, esses são os que vêm na minha cabeça, mas vários autores. Lembrem-se que quando os apóstolos morrem, outros ocupam o lugar deles. Como é que vocês acham que chegou até nós? Na medida em que um vai morrendo, o outro vai assumindo aquela posição, e nós chamamos isso de sucessão apostólica. Sucessão apostólica. Essa sucessão foi acontecendo ininterruptamente. Se nós quiséssemos fazer uma árvore genealógica, e é possível fazer, claro que isso é muito demorado, nós vamos chegar sempre aos apóstolos. Tudo vai convergir para um ponto de onde tudo partiu. Então o Novo Testamento foi, digamos, agrupado, levando em conta as referências dos sucessores imediatos dos apóstolos que mencionaram essas obras, as obras que estão contidas aqui. Agora, os apócrifos, como é o nome da senhora? Como é o nome dela? Como é o nome dela? Jade perguntou, por que eles foram tirados? Na verdade, eles nunca foram tirados porque eles nunca entraram. É diferente. Eles nunca fizeram parte do Novo Testamento. Eles apareceram depois, posteriormente, muitos deles muito fantasiosos, com ideias fantasiosas e muito vagas, e muitos desses livros contradizem os evangelhos que nós temos segurança de que remontam verdadeiramente, diretamente aos apóstolos. Agora você levantou a mão também. Era essa? Pronto. Mais alguma pergunta? Organizar aqui, senhor. Oi? Foi, versículo 7. Pois é, vamos voltar para o Apocalipse. Voltar para o Apocalipse significa dizer que não que a gente vai morrer agora, viu? Voltar para o texto do Apocalipse. Mas eu gostei das perguntas de vocês, parabéns. Gostei das perguntas de vocês. Foram perguntas bastante, digamos, pertinentes, fazem parte, de fato, de um estudo, e até me surpreendeu, porque são perguntas de sala de aula realmente. São perguntas próprias de ambiente de sala de aula. Então, vamos dar prosseguimento com a leitura. Não, acho que nós vamos pegar o versículo 8, né? Nós fizemos até o versículo 7. Vamos terminar agora o capítulo. Versículo 8. Aí quem está falando aqui, só para contextualizar, é um ser misterioso
Eu vou tentar falar sem confundir a cabeça de vocês. Porque como o Apocalipse, ele vai usar muita metáfora, ele vai usar muita linguagem figurada. Então, nos versículos anteriores, é ruim o fato de ter quebrado porque perde a linha de raciocínio. Nos versículos anteriores, o Apocalipse faz referência às 3 pessoas da Santíssima Trindade, né? Só que de maneira simbólica. Eu sou aquele que... Quem fala é aquele que é, que era e que será, né? Fazendo referência a Deus. Depois, outra forma simbólica, e os 7 espíritos. Aí eu expliquei o numeral 7, lembram? Que na verdade, os 7 espíritos, não é que são 7 espíritos separados. Na verdade, o numeral aqui tem uma função adjetival, que significa que é uma qualidade, um atributo. Então, os 7 espíritos significam o quê? Quem lembra? Perfeição, mas ligado ao Espírito Santo. Veja que a palavra santo, na gramática portuguesa, é adjetivo, para distinguir o Espírito de Deus do Espírito impuro. Então, a Bíblia chama de Espírito Santo. Olha, santo é adjetivo, certo? Que distingue o Espírito de Deus dos demais espíritos, do espírito impuro, do espírito imundo, do espírito demoníaco e assim por diante. Então, quando ele diz assim, os 7 espíritos, nós já aprendemos que o numeral não é quantitativo, mas qualitativo. Portanto, é um adjetivo. Então, aqui, indiretamente, o texto está dizendo aquele que é, que era e que virá e que será, Deus Pai Criador. Assim ele se apresentou a Moisés: eu sou o que sou. Então, ao invés de João dizer Deus, Adonai, ele usa uma linguagem metafórica. A mesma coisa para o Espírito Santo, uma linguagem metafórica. Em vez de dizer Espírito Santo, usou os 7 espíritos que estão diante de Deus e do Senhor Jesus. Aí no versículo 8 diz: eu sou o Alfa e o Ômega. Se aqui tivesse uma lousa seria ideal. São 2 letras do alfabeto grego. O alfa é a primeira letra do alfabeto grego. E é uma letra que nós, pelo menos, mesmo quem estudou razoavelmente a língua matemática, em algumas operações, o alfa aparece, né? Em algumas operações matemáticas. Aquela letrinha da matemática, na verdade, é a primeira letra do alfabeto hebraico. E o ômega é a última letra do alfabeto hebraico, o alfabeto grego. De forma simbólica, o Senhor está dizendo: eu sou o princípio e o fim. Nada existiu antes de mim e nada existirá depois de mim. Não houve uma época em que eu não existia. Ele está dizendo isso, indiretamente, simbolicamente, Deus está dizendo o seguinte: não haverá um período, uma era anterior à minha existência, e não haverá uma era ou algo que exista depois de mim. Eu sou o eterno. Em outras palavras, alfa e ômega, ele está dizendo: eu sou o eterno, que nem tem nem começo nem fim. As coisas que existiram a partir de mim. Ele está dizendo isso, Deus está dizendo isso. Tudo que existe, existiu a partir de mim. Antes de mim não havia nada. Aliás, não havia nenhum antes dele, porque ele é eterno, né? Ele sempre existiu. Então, por isso que ele está dizendo: eu sou o alfa e o ômega. Ou seja, tudo começa comigo e tudo tende para mim. Nas igrejas antigas, as construções antigas das igrejas, não é o caso desta igreja onde nós estamos, e eu me indago por que a nossa basílica, a Catedral Basílica de João Pessoa, ela foi construída naquela posição. Porque todas as igrejas antigas, elas são construídas a porta voltada para o poente, e as costas das igrejas voltadas para o nascente, início e fim do tempo, o nascente e o poente, fazendo alusão exatamente a isso, princípio e fim das coisas. A história começa, não é o contrário, não, o nascente não é para cá? Para cá, então o poente. Então a basílica, a nossa basílica, ela não entendi por que ela foi construída atravessada. Na verdade ela é voltada para o sul, né?
A porta é voltada para o sul. Mas olhe que as outras igrejas do centro de João Pessoa são todas nessa posição. Aquela igreja do Carmo, a igreja da Misericórdia, a igreja do Mosteiro de São Bento, entende? Sempre é nessa situação aqui, porque a igreja sempre explorou a linguagem alegórica, simbólica, para expressar a teologia. Então, até as construções das igrejas antigas, elas faziam alusão ao início, porque todos os dias tudo começava e tudo terminava, para a igreja lembrar que tudo vai passar. Se um dia passa, a história um dia vai terminar. Se um dia começa o sol nascendo e o dia termina com o sol se pondo, a história um dia vai ser consumada. Ela vai ter um começo e um dia tudo levará ao declínio. As igrejas portuguesas que começaram a fazer torres, aquelas torres que tem um sino. Na minha cidade natal, São Bento, a primeira igreja de lá, tem uma torre com um relógio. E o sino toca automaticamente a cada meia hora. A torre normalmente ela termina pontiaguda porque tem uma cruz no final da torre, para dizer que a torre é apontando para cima, é o dedo da igreja dizendo: nós somos transitórios aqui, tudo termina lá. Por isso que as torres das igrejas, elas terminam com pontiaguda e uma cruz em cima, para dizer que tudo vai passar, tudo converge para lá. E o fato da igreja ter relógio para dizer, como diz, já é a última hora, o tempo está breve, o tempo abreviou-se, é tempo de converter-se. E quando o sino toca, de meia em meia hora, é dizendo: presta atenção que o tempo está passando e você vai morrer. Veja que riqueza que está se perdendo. Nós, padres mais modernos, que infelizmente estamos perdendo a representação simbólica, e nós estamos empobrecendo as nossas igrejas simbolicamente. As nossas construções modernas estão perdendo a capacidade de falar do mistério. As nossas construções, diferentemente do que acontecia antigamente, elas estão se esvaziando de simbolismo. Então, assim, nós percebemos que nós estamos pecando muito. Nossa geração é a geração mais pobre, mais vazia do simbolismo. E a igreja que foi tão no passado, tão criteriosa. E antigamente as pessoas tinham menos dinheiro do que nós temos hoje. Era muito mais difícil construir naquele tempo. E antigamente tanta obra de arte foram feitas, tantas obras de arte foram feitas para expressar a beleza do mistério, a beleza divina. Então, o alfa e o ômega está ligado ao tempo e à eternidade. Nós estamos no tempo, mas nós vamos convergir para o desfecho da história. Por isso que aqui ele está se declarando como o alfa e o ômega. Diz assim: eu sou o alfa e o ômega, diz o Senhor Deus, aquele que é, aquele que era e aquele que vem, o Todo-Poderoso. Agora, visão, vamos agora... Alguém ia perguntar, não lembro quem foi. Era ali? Era? Olha, veja, faz sentido, né? Faz sentido. Então vamos, primeira visão preparatória. Vamos lá, o que é que ele vai dizer? Olha aqui, que não é uma obra anônima. Olha, João, não é anônimo. Não é uma obra anônima. O autor está se autodenominando aqui no livro. Eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Cristo. Eu já expliquei essa questão da realeza, a aula passada. Não sei se vocês lembram. Todos nós, em virtude do batismo, fomos consagrados reis e sacerdotes. Lembra que eu falei que quando a gente morrer, todos nós faremos parte
da classe sacerdotal. Estão lembrados? Mas vocês também fazem parte da realeza, reis e rainhas. Por isso, não se rebaixem tanto, porque lá no céu vocês farão parte de uma realeza. Olha o que é que João diz: eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança. João está afirmando aquilo que a igreja afirma a respeito do sacramento do batismo. É tanto que na segunda unção que o padre faz, tem uma oração que ele diz basicamente isso: sacerdote, reis e profetas. Quando o padre vai ungir a testa da criança, aí nas palavras de Deus se consagra na qualidade de profeta, sacerdote e rei. Porque todos nós somos consagrados desde o batismo para o sacerdócio. Agora, dentro da comunidade, a igreja, alguns do sacerdócio comum, Deus chama para servir a vocês. Então, o meu sacerdócio, a diferença do meu sacerdócio para o de vocês, é que eu sou servo de vocês. Essa é a diferença. Por isso que quando um padre torna-se arrogante, ele peca, porque nós somos servos de vocês. Nós somos servos de vocês. Essa é a diferença. Mas todos nós temos uma condição sacerdotal. E quando nós chegarmos lá no céu, o meu sacerdócio não será mais necessário. Porque o meu sacerdócio aqui na terra é para trazer presente o banquete que nós participaremos no reino dos céus. Por isso que na missa, hoje de tarde, eu disse: felizes os convidados a participar do banquete nupcial do Cordeiro. A missa é uma antecipação do banquete que nós vamos comer na eternidade. Naquela ocasião, eu estarei junto com vocês. Naquele momento, eu não estarei presidindo, porque o sacerdote lá é o próprio Cristo. O único e eterno sacerdote é Ele. Aqui eu represento Ele, mas o meu sacerdócio é dele. Quando eu celebro a missa e quando eu consagro, é Ele que está se oferecendo na missa. Minhas palavras são usadas, como eu estou usando esse microfone, mas as palavras são dele. Aí tanto diz assim, eu digo assim, quer dizer, Jesus diz através de mim: tomai todos e comei, isto é o meu corpo. É o som da minha boca, mas é Ele que está dizendo para vocês. Entende a beleza da missa? É Ele que está se oferecendo em alimento. É Ele o sumo e eterno sacerdote. E enquanto nós estamos em peregrinação, no exílio, nós somos exilados. Vocês não são de João Pessoa, nem de qualquer lugar que está no... O documento que você tem, que tem lá a sua nacionalidade, sua lugar de origem, isso aqui só serve para cá. Mas todos nós somos estrangeiros aqui e somos cidadãos do reino, da Nova Sião, da Nova Jerusalém. E nós no exílio, por enquanto, vocês precisam de mim, para que as minhas palavras, para que pela minha consagração sacerdotal, o mistério de Deus feito pão chegue até vocês. Mas eu sou apenas um microfone. Eu sou apenas um microfone. Quando alguém passa, eu estou sentado aqui, e alguém passa, faz uma reverência com a cabeça, mas não está me homenageando. É o sacerdócio de Cristo, no qual, naquele momento, eu estou exercendo. Dá para entender isso aqui? Não é para honrar o padre. É porque naquele momento eu estou revestido com as insígnias sacerdotais, o que indica que naquele momento eu estou agindo em persona Christi, na pessoa dele. É ele que está oficiando a liturgia. Por isso que na missa o padre não deve chamar a atenção para si. Não é conveniente pular, fazer um show. Por quê? Porque ele não pode chamar a atenção para si. É Cristo, é o sacerdócio de Cristo que ele tem que ser submisso. Então na missa, o padre, o mais discreto que ele puder ser, deverá ser, para que ele não desvie a atenção, a veneração de quem é merecedor dessa atenção e dessa veneração.
Então, por exemplo, a missa, a showmissa, aquela coisa que, graças a Deus hoje não tem, mas teve um passado ali recente, que às vezes alguns padres, para poder atrair muita gente, então aí pulava, não sei o que, fazia uma movimentação dentro da igreja na hora da missa, tirava totalmente o foco do mistério central, que era o sacrifício eucarístico. E aí, eu lembro que antigamente as pessoas diziam assim, é igual quando o padre faz isso, é como se fosse o jumentinho, na hora que Jesus estava montado, entrando em Jerusalém, o povo aclamando, o jumentinho pensando que a palavra era para ele, aí sai cumprimentando todo mundo e Jesus cai no chão. Então o padre, quando fazia isso, era como se fosse, por exemplo, não, as honras é para mim, mas é para Cristo, é Cristo que é merecedor do aplauso, é Cristo que é merecedor da admiração. A missa deve ser atraente porque ele é atraente, não porque o padre é atraente. Porque se as pessoas participam da missa porque o padre é atraente, então se casem com ele. Brincadeira, não se casa também não, viu? Então nós precisamos entender que a missa, no caso, todos nós participamos de uma realeza e de um sacerdócio. E aqui na terra há uma distinção de maneira que cada um participa a seu modo, vocês no lugar de vocês, e existe espaço na missa que vocês podem participar, como chamamos de sacerdócio comum, como é o caso, o canto, a liturgia da palavra, o ministro da comunhão, são ministérios exercidos por leigos dentro do grande ministério, que é o ministério sacerdotal. Eu sou João, só para continuar, eu sou João, irmão e companheiro na tribulação, na realeza e na perseverança em Jesus. Encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Ou seja, a ilha de Patmos era uma ilha que ficava entre a Ásia Menor e próximo da Grécia, ali, que se tivesse aqui, tivesse pensado para botar o mapa aqui, para poder colocar, mas não tem o data show aqui. Então ele estava exilado por causa da palavra de Deus. Eu expliquei para vocês que o evangelho foi escrito na época de perseguição, lembram? Na época de perseguição, então por causa da perseguição da palavra, ele foi exilado. No dia do Senhor, que dia é esse? Domingo. Que nessa época não era chamada ainda domingo, porque a palavra vem depois. Dominus, dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte como de trombeta. Começa a linguagem simbólica, trombeta. As trombetas, na época de João, eram usadas como instrumento de ataque numa batalha. E normalmente eram inúmeras trombetas. Quanto maior fosse o exército, maior deveria ser o número de trombetas, porque era a linguagem do ataque. Normalmente, quando se soava as trombetas, era um estrondo que era um indício de que todo o exército deveria avançar de maneira precipitada. Então João, uma vez que o que ele está ouvindo, nós não conseguimos ter ideia. Lembra que eu falei para você semana passada? É muito difícil você descrever para um índio isolado da Amazônia que gosto tem uma lasanha. Você só pode transmitir essa ideia de uma lasanha que você comeu na janta gostosa se a outra pessoa quem você está falando tem uma ideia do que é uma lasanha. Mas você chega a um índio da Amazônia e diga, rapaz, eu comi uma lasanha tão gostosa, aquilo ali não vai significar nada, porque ele não tem parâmetro na cabeça dele que ele possa comparar aquilo que você acabou de dizer com alguma experiência que ele teve. Então ele nunca vai saber o que é uma lasanha saborosa se ele não experimentar. A mesma coisa aqui. João ele vai usar a linguagem metafórica porque o que ele está ouvindo nós não ouvimos, certo? Só que ele quer nos comunicar a ideia, o que ele está ouvindo. Aí o que ele faz? Eu tenho que usar um parâmetro que eles conheçam, que é o som da trombeta. Apesar de que nós não conhecemos mais, porque não se usa mais a trombeta como se usava. Mas veja que João está falando para o homem daquela época. Ele está referindo-se ao estrondo que um conjunto de trombetas causava
quando eram soadas ao mesmo tempo, e dependendo do soar das trombetas, até o inimigo, o exército inimigo se assustava, pelo estrondo que as trombetas causavam. Então João, ele quer amplificar, e tentar nos fazer compreender que o que ele está escutando nesse momento, eu ouvi atrás de mim, olha, no dia do Senhor, fui movido pelo Espírito e ouvi atrás de mim uma voz forte. Olha que ele usa o adjetivo, uma voz, mas não é uma voz qualquer, uma voz forte. Aí ele vai tentar nos ajudar a compreendermos a intensidade dessa voz forte, como de trombeta. Veja que ele está se esforçando para que nós possamos ter uma noção de que a voz que ele escutou era estridente. Não era uma voz meiga, não era uma voz suave, mas era uma voz potente. Atrás dele, não à frente dele, ele estava voltado para algum lugar, e atrás dele ele escuta uma voz potente, uma voz forte como de trombeta. E essa voz estava ordenando, né? E essa voz ordenando. Peraí, perdi aqui. Trombeta, ordenando. Versículo 11. Escreve, imagine, escutava, voz potente, escreve. Escreve o que vem no livro, o que vês no livro, e envia-o às 7 igrejas. Olha, mais uma vez aparece o numeral 7. Então nós não vamos entender simplesmente como quantidade, mas como simbólico. As 7 igrejas: a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, são cidades da Ásia Menor, Filadélfia e Laodiceia, são 7 igrejas da Ásia Menor. Nessa época em que João escreveu isso aqui, na igreja de Esmirna, sabe quem era o bispo da igreja de Esmirna? São Policarpo. Era vivo nessa época, São Policarpo. E ele era o bispo da igreja de Esmirna. O mesmo Policarpo que eu mencionei no início, que Irineu de Lyon, quando criança, escutava quando ele ia para a celebração com a avó dele. Oi. Quer no microfone? Tanto faz. No versículo 7, já passou, certo? Mas aqui tem dizendo que todos os olhos o verão, mesmo aqueles que o traspassaram. Aquele se refere aos que pecam contra os... Não, aqueles que mataram Jesus. Até os que mataram Jesus o verão. Até aqueles que o traspassaram, aqueles que crucificaram Jesus, até eles ressuscitarão nessa hora. Então, as 7 igrejas da Ásia Menor, então a palavra 7, o numeral aqui, tem um sentido perfeito, significa a toda a igreja. Essa mensagem aqui não era somente para as 7 igrejas geográficas, mas para toda a igreja, a totalidade da igreja de Cristo, espalhada por todo o mundo. E só voltando àquilo que eu tinha dito, nessa época que o Apocalipse estava sendo escrito, na cidade de Esmirna era São Policarpo, que também escreveu, pelo menos uma obra foi preservada dele, né? Só para vocês terem ideia da antiguidade do rapaz. Então é importante a gente ir acompanhando, assim, porque na medida em que o texto vai falando, as figuras vão se manifestando. Então, quando se diz aqui a voz potente, que é boa pergunta, o Apocalipse ele cria um suspense, uma espécie de suspense, porque na medida em que o texto vai se desenvolvendo, ele vai dando a entender, separando quem é quem. Porque, por exemplo, vai ter um momento que vai ter um anjo, que ele vai funcionar como se fosse uma espécie de mestre de cerimônia, porque vocês vão perceber que o Apocalipse vai descrever uma liturgia. Tem até um ex-pastor evangélico que se converteu, escreveu um livro, O Banquete do Cordeiro. Já leu? Que ele se converteu porque ele era pastor, era americano, e ele entrou numa igreja evangélica, aliás, numa igreja católica, e ia começar a missa. Ele entrou para poder ter embasamento para criticar no púlpito da igreja dele. Só que ele sentado no banco lá atrás, foi começar uma missa solene.
E aí ele, com o Apocalipse muito presente na cabeça dele, ele se deu conta que aquela missa foi uma reprodução quase que fiel da descrição do Apocalipse. Então, nós vamos percebendo, na medida em que o livro vai andando, que na verdade nós vamos entrando numa grande liturgia. E aí vai ter um anjo que ele vai funcionar como se fosse uma espécie de mestre de cerimônia. Ele é quem vai, digamos, ele vai ser aquela figura que vai perpassar por quase toda. E é interessante que a gente vai acompanhando o desenrolar na medida em que o livro vai sendo cada vez mais desenrolando, porque a gente vai entrando nas surpresas que o próprio livro vai dando, certo? Então, vamos dar prosseguimento. Então, são 7 igrejas, menciona 7 lugares onde haviam 7 igrejas, em cada lugar desse havia uma igreja de Cristo. Aí ele diz: voltei-me para ver a voz que me falava. Veja que ele ainda está deixando no anonimato, certo? Indefinido. Voltei-me para ver a voz que me falava. Ao voltar-me, vi 7, mais uma vez 7. Está percebendo a quantidade de vezes que o numeral vai aparecer? Vi 7 candelabros de ouro. Outro detalhe do Apocalipse: todo tipo de material nobre vão ser recuperados. Inclusive vai chegar um momento que nós vamos ver que a Nova Jerusalém, ela é toda calçada com ruas de ouro. Claro que é metáfora, para mostrar a superioridade da Jerusalém do alto em relação à Jerusalém daqui de baixo. Então, 7 candelabros. O que são os candelabros? No templo de Jerusalém havia um candelabro de 7 braços, que eles chamam de menorá. A menorá é o símbolo do templo, da liturgia no templo de Jerusalém. E esse candelabro era de ouro. Esse candelabro ficava diante da Arca da Aliança. 7 braços. Então, o Apocalipse retoma a imagem do candelabro do templo, porque na época que o livro foi escrito, Roma tinha destruído o templo e o candelabro desapareceu, foi levado para Roma. Se alguém de vocês forem a Roma um dia, em frente ao Coliseu, tem um arco chamado Arco de Tito. E esse arco foi construído para comemorar o fim da guerra dos romanos contra os judeus. E dentro do arco tem o cortejo dos judeus escravizados sendo levados para Roma escravos. E na frente havia um cortejo e havia lá desenhado o candelabro de 7 braços. Ou seja, os romanos levaram para Roma o candelabro de 7 braços. Então, João está vendo o templo, o novo templo, não o templo da terra que foi destruído. O templo de Jerusalém foi destruído, nessa época já estava destruído. João começa a perceber que ele está numa liturgia, numa verdadeira liturgia, numa grande celebração, e ele começa a visualizar os símbolos litúrgicos celebrativos. Eu vi um candelabro de 7 braços, 7 candelabros de ouro, e no meio dos candelabros, aí vem mais uma definição: alguém semelhante a um filho do homem. Ele não chega a ousar a descrever quem é, porque até ele, nem ele sabe ainda quem é essa figura. Alguém é indefinido, como comparativo, filho do homem. João tem dificuldade de descrever a esse ponto quem é que ele está vendo, porque é indecifrável. Ele vê alguém que tem uma glória que parece ser Deus, mas ao mesmo tempo ele parece com um filho de homem, mas ele ainda não se atreve a dizer quem é. Vestido com uma túnica longa, que é a túnica sacerdotal, e cingido à altura do peito com cinto de ouro, que é o efode sacerdotal, que era uma tira que o sumo sacerdote amarrava sobre os rins, né? O sumo sacerdote, quando ele ia realizar o culto diante da Arca da Aliança, ele colocava um efode, que era um cinto colocado acima dos rins.
Então João está descrevendo a imagem de um sumo sacerdote. Mas não é um qualquer sumo sacerdote. Ele também tem características divinas. Ele está no meio dos 7 candelabros. Ele está no meio. Vestido com uma túnica longa, cingindo a altura do peito com um cinto de ouro. Mais uma vez, de ouro, não era de tecido, porque o do sacerdote era de tecido. Mas esse é superior para mostrar que o sumo sacerdote dessa pessoa é infinitamente superior ao sumo sacerdote. Ele já está quase terminando a aula, né? O sumo sacerdote do templo, vestido com uma túnica longa e cingido à altura do peito com um cinto de ouro. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve. Por quê? Que a descrição dessa figura, ela é representada... Não, a sabedoria. É um sumo sacerdote sábio, porque os cabelos brancos na cultura judaica é símbolo do sábio, que é uma pessoa que errou muito na vida, mas depois de tanto apanhar, se tornou sábio. Por isso que na cultura judaica é uma desonra afrontar uma pessoa de idade. Por quê? Um jovem dizer uma palavra grosseira a uma pessoa de cabelos brancos, no mundo judaico é uma coisa tão absurda. Por quê? Porque o ancião, ele é sinônimo da sapiência, da sabedoria. Esse personagem que é descrito, ele é representado de cabelos brancos para mostrar que ele é sábio. Ele é sacerdote, ele é sumo sacerdote e sábio. Ele é a própria sabedoria. Já dá para mais ou menos imaginar quem é a figura? Mais ou menos dá para deduzir? Não. Por enquanto, vamos deixar em suspenso por enquanto. Os cabelos de sua cabeça eram brancos como lã branca, como neve, ou seja, era totalmente sábio, muito sábio. E seus olhos pareciam chamas de fogo. Aí muita gente diz assim, não, aí já começou a ficar filme de terror. Por que filme de fogo? Por que olhos como de fogo? O que era o fogo na cultura hebraica? O fogo na cultura hebraica era símbolo da provação. Provação. Porque o fogo separa os metais nobres dos metais não nobres. Por exemplo, o ouro, ele é fundido, porque quando ele vem tirado da natureza, ele vem misturado, metais misturados. Quando é colocado no fogo, então, de repente, o metal nobre do ouro, ele é separado. E aí, portanto, você consegue separar. Quando ele está dizendo assim, ele tem como olhos de fogo, significa dizer que ele é capaz de perscrutar e de retirar, separar as coisas uma da outra. Ele não se confunde, mesmo que parece para ele é distinto. O ouro, por que o ouro é colocado ao fogo? Porque é difícil distinguir uma coisa, o metal nobre do metal não nobre. Aí o fogo separa. Este ser de cabelos brancos é tão sábio que pelo seu olhar ele é capaz de separar o que é nobre do que não é nobre, do que é justo do que não é justo. Portanto, ele não só é sábio, e a sabedoria dele dá a ele capacidade de julgar. Ele é juiz. Deu para entender agora? Então, os olhos como que de fogo, não é que são olhos de fogo. Olha que tem o elemento comparativo, como que de fogo. Os olhos dele são vermelhos, chamejantes. Claro, linguagem metafórica, simbólica, linguagem simbólica. Vamos adiantar porque eu quero terminar esse capítulo. Os cabelos, os pés tinham um aspecto de bronze. Por que bronze? Estabilidade. Pés de bronze, estabilidade. O profeta, acho que é Jeremias, diz: eis que eu vi um grande gigante de ferro, mas os pés de barro. Ou seja, é imponente, mas é frágil, cai fácil. Quando o João descreve este personagem, tinha cabelos brancos, olhos como que flamejantes e pés de bronze, significa dizer que nada o abala, nada o faz cair, nada o vence, nada o derrota, porque ele é estável. Os reinos podem se levantar contra ele, mas os reinos cairão diante dele, porque ele é estável, assim como uma estátua que tem os pés de bronze,
firmes e sólidos. E uma voz era como o estrondo de águas torrenciais. Ele falava e a voz não era como trombetas, porque as trombetas são sons assustadores, potentes, mas agora, embora a voz desse ser seja forte, mas é suave como águas torrenciais. É uma voz, embora seja forte, mas que se assemelham ao barulho de muitas águas, que não tem a questão horripilante como que do estrondo de uma voz forte. Na mão direita ele tinha 7 estrelas, e de sua boca saía uma espada afiada com 2 gumes, ou seja, 7 estrelas, mais uma vez numeral 7, que nós vamos entender na próxima aula. Pelo tempo não vai dar para explicar melhor 7 estrelas, na próxima aula, na próxima quarta-feira. 7 estrelas, mais uma vez adjetivo e não número, e da boca dele saiu uma espada afiada de 2 gumes, porque havia 2 tipos de espadas, de um gume só, que só podia usar de um lado, podia usar numa guerra, mas na hora de perfurar a espada de um gume só, ela não tinha a mesma eficiência, sobretudo se a pessoa tivesse uma couraça, que era uma armadura. Uma espada de 2 gumes significa dizer que penetra tudo, e aí essa espada de 2 gumes que sai da boca é a palavra, que ao entrar penetra no mais íntimo do ser. É a palavra deste ser, deste personagem. É semelhante, a palavra dele se assemelha a uma espada que penetra facilmente, que ao ser ouvida vai lá dentro. Paulo usa essa metáfora. A palavra é como uma espada de 2 gumes que ao entrar vai até a junta da alma. Paulo usa também essa metáfora da palavra como espada. Sua face era como o sol. Sua face era como o sol, quando brilha com todo o seu esplendor, o sol do meio-dia. Ou seja, a face resplandecia. Por isso que João não é capaz de identificar ainda quem é o personagem. Eu já sei, porque eu já li o livro todo, né? Eu já sei quem é, não vou adiantar para vocês. Mas ele mostra que ele é um sumo sacerdote que tem uma glória, que refugie. Assim como nós, no meio-dia, nós não conseguimos olhar para cima, João também vê a dificuldade de divisar a sua face por causa da glória que resplandece. Ao vê-lo, aí por isso que ele diz, ao vê-lo caí por terra. Ao vê-lo eu caí por terra, caí morto a seus pés. Ele, porém, colocou a mão direita sobre mim assegurando, não temas. Aí ele se identifica, eu sou o primeiro e o último. Quem é o primeiro e o último? Jesus, que é Deus também, né? Assim como Moisés caiu diante da sarça ardente, Moisés cai e cobre. Aí Deus diz a Moisés, não temas, Moisés, sou o Deus de Abraão, Isaque e Jacó. Aí quando Moisés vê essa imagem, ele cai, aí ele diz, não temas, eu sou o primeiro e o último, o vivente. Estive morto, mas agora estou vivo pelos séculos dos séculos. Eu tenho as chaves do Hades. Então, na verdade, este ser que ele estava vendo era Jesus, na glória, no auge. Por isso que ele era parecido com o ser de homem, mas revestido de glória. Vamos parar por aqui, né, para a gente ser fiel ao nosso horário, né? Passamos 4 minutos, vamos parar por aqui. Nós ficaremos 4 versículos para a introdução da próxima aula.